Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje o assunto é o perigo do mau uso do gás de cozinha. É preciso tomar uma série de cuidados para evitar possíveis acidentes. Também vamos falar de arte. O Balé Maria Emília Clarke está com um espetáculo em comemoração aos 16 anos de atividade. Ainda na refinaria, o gás de cozinha ganha o acréscimo de uma substância que dá a ele aquele cheiro característico, no caso de um vazamento. Essa é uma forma encontrada para ajudar a evitar possíveis acidentes. Mas é preciso ter uma série de outros cuidados e vão desde a compra até a instalação, uso, manutenção do gás de cozinha. A tenente do Corpo de Bombeiros de Alagoas, Graziela Costa, está comigo aqui no estúdio e explica um pouco mais sobre o assunto. É verdade que o gás de cozinha não explode ou é uma mentira? Na verdade, o gás de cozinha, o GLP, ele explode. O que não explode, normalmente, é o botijão de gás. Na verdade, para ter uma explosão, para existir a explosão, é preciso ter uma mistura de oxigênio com o gás e ter a inflamação, né? A queima. Então, assim, o gás confinado dentro do botijão, não existe essa mistura necessária para haver a explosão. Então, o que normalmente ocorre é o quê? O botijão, há um vazamento, há um extravasamento desse gás para o ambiente. Normalmente, ele fica confinado em algum lugar. Muitas pessoas deixam o botijão de gás em ambientes fechados. Então, aquele vazamento o gás vai se acumulando no local. Então, vai criando uma mistura para a explosão. Ali vai ter o oxigênio, vai ter o gás, aquela mistura. Então, quando tem algum fósforo, faísca, então é tudo que o gás necessita para ocorrer a explosão. Então, não necessariamente é o botijão não explode. No exemplo prático, se o gás está confinado na cozinha e houve um vazamento e a casa passou o dia todo fechado, quando alguém chega à noite, que abre a porta, acende a luz, acabou-se. Aí vem a explosão, né? Isso pode ocorrer realmente. Como eu falei, para existir a explosão, tem que ter uma mistura ideal do oxigênio com o gás. Então, assim, dependendo do local, se ele está confinado, existe essa mistura, quando há liga o interruptor, já é o suficiente para ocorrer a explosão. Então, num caso desse, como a casa está fechada, ninguém verificou se há ou não, mas dependendo do tamanho da casa, o gás pode se espalhar e não ocorrer de imediato essa explosão. E sim, quando ele chegar na cozinha, onde tiver o gás, normalmente que está no armário, as pessoas, é um erro também. A maioria das pessoas colocam um botijão de gás dentro do armário da própria cozinha, gostam de escondê-lo na cozinha, que isso não é ideal, isso não é correto. O botijão de gás ele deve ficar no local aberto, né? Mas no abrigo de chuva e sol. Então, assim, nesse caso, a pessoa tem que ter, quando se sentir o cheiro do gás, que na verdade não é o gás do GLP, é o mercaptano que é colocado dentro nessa mistura, né, do GLP. Então, ventilar toda a casa. A primeira coisa desliga a chave geral da casa e abre todas as portas e janelas para ter a maior ventilação e o gás poder se espalhar no ambiente. Aí o gás se expandindo, indo embora, aí acabou o perigo? Então, o que normalmente nós fazemos, chegar numa ocorrência onde tem vazamento de gás, realmente é abrir todas as portas, tudo, fechar o registro e tirar aquele gás, tirar o botijão de gás para que ele vaze em um local mais aberto possível. E aí tem que sair realmente todo o gás, ventilar, deixar a casa ventilar por bastante tempo, para depois realmente não vai ter risco nenhum mais. Bom, na medida em que alguém, um técnico, um bombeiro que pega o botijão, que sem a válvula ele saindo o gás, ele leva aquilo para um ambiente aberto, mas corre o risco de alguma fagulha, fogo, e aí originar a chama? Sim, origina a chama, mas não vai trazer nenhum perigo. Normalmente o bombeiro até nós apagamos, se tiver fogo, o botijão estiver vazando com fogo, o bombeiro vai lá, ele apaga aquele fogo e depois fecha o registro.
Isso é fácil. Tem uma distância mínima entre o fogo e o botijão, que o bombeiro vai com a própria mão, sem equipamento, sem nada. É uma temperatura fria, inclusive. O bombeiro vai lá, apaga aquele fogo e fecha a válvula, fechando o vazamento. Mas não é aconselhável não. qualquer pessoa fazer esse tipo de situação, né? Não é aconselhável, só a pessoa que realmente tenha a prática de fazê-lo, como o bombeiro faz, ou alguém que já trabalhe, né, com uma empresa especializada para isso. Muita gente abafa o fogo para que cesse o oxigênio, acabe o oxigênio e aí a chama é apagada. No caso do botijão, colocar um pano úmido em cima, isso vai resolver? Então, se tiver fogo, vai apagar o fogo, mas o vazamento não vai cessar, né? Não vai parar o vazamento. Então, assim, o bombeiro ele tem duas opções. Ele pode deixar queimar todo o gás, ou ele apagar o fogo e deixar o gás vazar, porque nesse caso tem que deixar o gás no ambiente aberto e vazar todo o gás, depois levar esse botijão para uma empresa especializada. A gente teve alguns acidentes de botijões armazenados e a fiscalização do Corpo de Bombeiros já chegou em alguns revendedores, estabelecimentos comerciais. Por que alguns podem comercializar e outros não? Antes de tocar nesse assunto, Miguel, eu só queria lembrar ao pessoal de casa uma coisa muito importante que a maioria das pessoas não fazem. É a questão da mangueira e da válvula de segurança. Essa mangueira e a válvula ela tem um prazo de validade. Normalmente as pessoas deixam lá por 10 anos, 15 anos, nunca trocaram aquela válvula. E ela tem uma validade de 5 anos. Assim que você chegar em casa, você pode verificar. Na mangueira tem a validade, a data de validade, o prazo de validade daquela mangueira. Assim como a válvula de segurança. Então, assim, acabou esse prazo, fazer a troca. De imediato. O pessoal não atenta para isso. Então, qual é o perigo da válvula? A válvula, ela pode... É importante também falar disso, porque a válvula, ela não deve ficar próximo às bocas. Normalmente o pessoal coloca aquela válvula, ela fica por trás, mas às vezes não tem esse cuidado. Então pode colocar na frente, pode queimar aquela válvula, danificar e ocorrer um vazamento. Então, a própria válvula ela pode danificar e ocorrer esse vazamento de gás. Em algum caso ou outro ela pode vir com defeito. Por exemplo, pode vir com defeito. Quando alguém vai abrir o botijão que nota que está vindo muito gás, chega, levanta a tampa, não é? E aí chama alguém para consertar o fogão quando o defeito é na válvula. É na válvula. Porque ela quebrou e não está segurando o gás. Ela tem um ponto de segurança que só libera até uma determinada quantidade. Isso. E assim, é importante que ocorreu o vazamento, não esperar, não tentar resolver. A gente sabe que as pessoas tentam dar sempre aquele jeitinho em casa, tudo quer resolver no jeito. Então não, se não consegue resolver, chama o estabelecimento onde você comprou, uma pessoa responsável que possa verificar, ou então liga para o Corpo de Bombeiros, liga 193, que se tiver vazamento a gente vai dar orientação e vai tentar sanar os problemas. Algumas pessoas fazem a opção de colocar o fogão na cozinha, mas o gás no lado de fora. Aí ele bota aquele fio de cobre, né? Atravessa o quintal, enfim, chega num determinado ponto onde ele acha mais conveniente e mais seguro. É possível que esse fio de cobre tenha desgaste, um vazamento na parte que ele está enterrado? Sim. Quando essas instalações normalmente não devem ser feitas também por pessoas que não são especializadas. Né? Tudo que eu estou falando, as pessoas tentam fazer, minimizar custos, tudo, mas essa minimização de custos, ela pode levar a um risco muito grande. Então, assim, o ideal é chamar uma empresa responsável, especializada naquilo, que vai mostrar e fazer o serviço necessário, a melhor forma de acondicionar aquele material. E no caso do botijão, o ideal, o correto, é que ele realmente fique fora. Ele não deve ficar dentro de casa. Justamente para, se ocorrer algum vazamento, ele tem um escape. Ele tem um lugar aberto para se expandir, para ir embora. Vamos à parte da pergunta do estabelecimento comercial, que alguns são autorizados, outros não. E quais são os perigos? Então, na verdade, não só com GLP, mas com fogos de artifício, com bebida, todos os estabelecimentos comerciais, eles devem ter o certificado do Corpo de Bombeiros. Né? Então, com GLP não é diferente. Então, tem que ter um engenheiro
para fazer um projeto de segurança, vai depender da carga, né, que ele vai ter, quantos botijões de gás, quais os tipos de botijões de gás ele vai ter naquele local. Para isso, ele vai fazer o projeto de segurança, envia para o Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros, analisando aquele projeto, verificando se está tudo correto, vai até o estabelecimento, faz a vistoria e assim emite o certificado. Então, se ele não estiver de acordo com as normas, aí não é liberado a venda do estabelecimento. Algumas pessoas se preocupam muito com o caminhão que passa na rua. Aquele bate-bate entre os botijões, aquilo pode gerar um problema, uma explosão, um incêndio, algo parecido? Não, como eu falei, né, no caso de explosão, existem alguns fatores que são necessários para ocorrer a explosão. Ter um ambiente ideal, que a gente chama. Então, ter uma mistura gasosa ideal, seria o gás, o GLP, mais oxigênio, mais alguma fagulha que ocorra a explosão. Então, assim, aquele barulho, aquele batido, ele não pode trazer um risco de... O botijão é dimensionado para aquilo, né? Agora, o botijão do gás veicular, parece que tem uma espessura e, pelo menos visivelmente, ele passa uma tranquilidade maior. Parece que ele é mais grosso. São gases diferentes e... São gases diferentes, com propriedades diferentes, né, com um risco diferente. Importante também dizer que no GLP, o gás ele é mais pesado do que o ar, então ele costuma se acumular embaixo, né? Então, às vezes, as pessoas... alguns gases eles são mais pesados, eles saem mais facilmente, se acumulam em cima. O GLP não, é o contrário, justamente é esse o perigo dele se acumular em algum armário, em algum bueiro e ocorrer aí a explosão, porque ele é mais pesado que o ar, então quando há o vazamento, ele se acumula embaixo, principalmente nesses locais mais escondidos que nós não temos acesso e ele está lá escondido, quando está uma fagulha, pode ocorrer a explosão. Tenente, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Miguel. Nós, do Corpo de Bombeiros, estamos à disposição de vocês e de toda a população que queira tirar qualquer dúvida. E nós devemos trabalhar sempre na prevenção para tentar que a ocorrência não aconteça. Então, qualquer dúvida, pode ligar 193, nós estaremos à disposição. No próximo bloco, vamos falar sobre um espetáculo que conta, por meio da dança, a história de Mirna Porto Maia.